Buenas, gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu, sou professor de Biologia aqui do Cursinho Popular Carolina de Jesus. Estamos iniciando aqui agora a nossa segunda videoaula. Espero que melhor do que a primeira, que enfim não ficou ruim, mas a gente sempre pode melhorar, né? Fiz algumas alterações aqui no meu layout, nas minhas letras, tudo mais. Podem ver que agora eu estou botando o logo do cursinho, Cursinho Popular Carolina de Jesus. Também coloquei essa figurinha bonitinha de professor antifascista, tá na moda agora e eu acho legal. E eu precisava de algo para preencher esse vão que ficou aqui embaixo. Então, por enquanto é isso. Se vai continuar sendo isso, provavelmente não, mas vamos lá, né? Estamos aqui para estudar a zoologia. Nesse sentido, né, aula passada nós terminamos de ver os equinodermos, né, que são os primeiros deuterostômios, embora ainda fossem deuterostômios que a gente pudesse considerar invertebrados, né? A gente já discutiu em algumas aulas que essa ideia de vertebrados e invertebrados não é necessariamente, ela não é cientificamente acurada, né? Ela é mais uma ideia morfológica, uma classificação que a gente faz a partir de coisas que a gente enxerga nos animais, que não necessariamente expressa as verdadeiras relações evolutivas desses animais, né? Então, é importante entender que todos os deuterostômios são extremamente aparentados, né? Os equinodermos e os cordados, que são, para os fins aqui do nosso estudo para o vestibular, os dois grupos de deuterostômio que existem, né? Existe mais um ou dois, mas são grupos extintos que a gente não cai para o vestibular. Mas o importante é entender isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um cladograma básico, assim, bastante resumido, inclusive, do que são os nossos deuterostômios todos, né? Aqui eu estou dividido em dois grupos, tá? Na verdade, aqui eu destrinchei o grupo dos cordados em três grandes grupos, que seria basicamente esses daqui, né? Mas isso tudo aqui é o grupo dos cordados, beleza? Então vamos lá. A gente já estudou os equinodermos, nós já sabemos do que se tratam eles, né? As estrelas do mar, os ouriços do mar e tudo mais. Mas é importante a gente entender que em algum momento esse grupo de deuterostômios, lembrando, deuterostômios são seres que têm na sua formação embrionária o início da formação do tubo digestivo pelo ânus e depois pela boca, e não o contrário, tá? Esses são os protostômios. Este grupo se dividiu em duas linhagens principais, a dos equinodermos e a dos cordados. O que diferencia a linhagem dos cordados? Tá? A gente vai ter algumas características, todas importantes, né, mas algumas um pouco mais de destaque para nós. A primeira delas é a metameria. A gente já viu metameria lá atrás, lá nos artrópodes e lá nos anelídeos, né? Metameria basicamente significa eu ter o meu corpo segmentado em várias partezinhas iguais que se repetem. Ela é, na verdade, uma maneira de organização corporal, né? Em seres pouco mais derivados, como por exemplo nós, mamíferos e tal, ela é um pouco mais difícil da gente enxergar. Mas, no geral, a melhor representação de metameria está na maneira como se dispõe a musculatura animal. Eu tenho aqui um exemplo ótimo para vocês, que é um filezinho de peixe, no caso um filé de tilápia, né? Opa, isso daqui não era para ter mexido para cá. Um filezinho de tilápia. Vocês podem ver, o filé, ele na verdade é toda a musculatura lateral do corpo da tilápia, né? E vocês vão enxergar nesse filezinho todas essas repetiçõezinhas aqui, né? Quem come sushi de vez em quando vê isso também. Quem come peixe vê isso. No peixe é bem fácil de enxergar essa metameria, né? Cada uma dessas bandinhas aqui, dessas faixinhas, é um agrupamento de músculos disposto mais ou menos da mesma maneira, repetido seguidamente, né? Só que os nossos músculos mamíferos também são dessa maneira. Músculos de aves também são dessa maneira. De todos os cordados, segue essa ideia, e não é só para músculo, né? Que também eu vou ter dentro dessas bandinhas, vou ter nervo, vou ter sistema circulatório, vou ter tecido conjuntivo, vou ter todos os elementos que compõem o corpo de um animal. Essa repetição de segmentos, né, mais ou menos iguais,
organizados e regulados conjuntamente é uma característica muito forte dos cordados, tá? Droga. Escrevi em cima do meu quadro aqui, mas tudo bem. Estamos todos aprendendo aqui ainda. Uma outra característica muito importante desses animais, eu realmente espero que vocês não estejam ouvindo meu cachorro latir, porque ele está latindo bastante, é um filhote e é um pouco difícil de fazer ele parar de latir. E talvez essa daqui seja a característica mais assim definidora dos cordados, é a notocorda, tá? A notocorda, gente, ela é basicamente um bastãozinho cartilaginoso, tá? Uma varetinha de cartilagem de tecido rígido, porém flexível, né? Ela dobra, mas não quebra, que fica na face dorsal do animal, tá? Lembrando que a face dorsal é a face que aponta para o céu, né? No caso, nós somos bípedes, o que é o dorsal, o que é o ventral se perde um pouco, mas, por exemplo, para um cachorro, que nem meu cachorro que não para de latir, é as costas dele que estão apontando para o céu, e o ventral é a barriga que aponta para o chão, tá? Então a notocorda ficaria aqui em cima da gente, nas nossas costas. Para que serve a notocorda? Ela tem uma função principalmente de sustentação corporal, beleza? Sustentação corporal quer dizer que ela, sendo um bastão rígido, porém flexível, ela vai garantir que o corpo desse animal consiga se manter nessa forma mais ou menos reta do bastãozinho, tá? Nós já vamos ver uma ou duas fotinhas que vão nos ajudar a visualizar isso um pouco. Mas é basicamente isso. É fácil da gente se enganar e às vezes achar, a notocorda é o que vai virar a coluna vertebral, né? Porque, tipo, a coluna vertebral também é uma coisa em forma de bastão, assim, de uma vareta que fica na face dorsal, mas não é, tá? A notocorda, ela é perdida e substituída. Ela não é ela no máximo serve de molde da coluna vertebral, mas ela não é, ela vira a coluna vertebral. Não, ela é substituída pela nossa coluna vertebral. Existem vários outros animais que têm coluna vertebral também, eu estou dando aqui um exemplo dos seres humanos. Então essa aqui é a notocorda. Uma outra característica importante, e talvez assim bastante marcante também, embora a gente não se dê conta às vezes, é a cauda, né? No caso, é uma cauda pós-anal. Isso quer dizer que é uma cauda que fica para depois do ânus, né? Cauda na bunda, gente, basicamente. Cauda pós-anal. Afasta a maioria dos cordados, tem alguma espécie de cauda. Muitos acabam perdendo, né? Sapos, por exemplo, são cordados e vocês não enxergam rabo em sapo. Nós somos cordados e vocês não enxergam rabo em sapo. Mas essa cauda pós-anal ela é mais especificamente do estágio embrionário, tá? No geral, por exemplo, mamíferos têm rabo, mesma coisa. Essa cauda pós-anal é perdida e substituída por um rabo feito de coluna vertebral, beleza? Não vamos nos confundir nisso. E outra característica bastante marcante é o tubo nervoso. No caso, falando mais especificamente, é um tubo nervoso dorsal, né? Todo mundo já ouviu falar da medula, né? Que é um cordão de nervos, no caso do ser humano, que passa por dentro da nossa coluna vertebral. Então, ele é originado do tubo nervoso dorsal de fato, né? Na verdade, o tubo nervoso dorsal ele vai dar origem a praticamente todo o sistema nervoso que os cordados vão ter, o que inclui o cérebro humano, por exemplo. Então, nós já vamos dar uma olhada em como que esse tubo nervoso se desenvolve. É importante destacar o papel desse tubo nervoso, porque a gente tinha sistema nervoso até aqui. Tecnicamente, até águas vivas, né? Os quinidários têm sistema nervoso. Só que agora a gente vai ter um sistema nervoso de origem mais embrionária e que é centralizado em uma determinada posição no corpo, né? Ele não vai mais ser difuso ao longo do corpo ou disposto de uma maneira a tender à cefalização. Agora não, ele é fixo no lado dorsal do nosso corpo, beleza? E uma ponta dele, no caso de animais com cefalização, vai dar origem, né, ao cérebro, ao encéfalo. Vamos olhar aqui um pouquinho. Onde é que eu botei a minha foto? Aqui. Vamos dar uma olhada nessa imagenzinha aqui, gente. Essa imagem a gente não tinha visto ainda, mas ela é bastante importante porque ela mostra um pouco do desenvolvimento embrionário dos cordados, né? Isso daqui
Eu esqueço que vocês não enxergam o meu mouse. Essa primeira etapa aqui é uma etapa de blástula, né? É um momento de desenvolvimento embrionário onde o ser vivo é uma bolinha de células que estão se dobrando, estão fazendo camadas, estão fazendo voltas, mas ele é basicamente uma bola de células indiferenciadas. E aqui, progressivamente, né, da esquerda para a direita, a gente vai enxergar um desenvolvimento dessa fase embrionária, que é onde muitas coisas vão se definir dessas novas adaptações que eu estou falando para vocês dos cordados. Com destaque para essas duas etapas aqui. A gente tem um elemento da ectoderme, né, que é o folheto embrionário mais externo, ecto é fora, então é o folheto embrionário que cobre, né, que reveste essa bolinha de células. Ela vai começar a se invaginar. Invaginar é quando algo começa a se dobrar para dentro, né, formar uma vagina. Eu gosto de dar esse exemplo, porque é basicamente isso, né, visualmente é isso. Essa parte da ectoderme vai começar a se invaginar e vai em algum momento se desprender do resto da ectoderme, formando uma parte independente de tecido ectodérmico agora internalizado nesse embrião, né? No caso, aqui vai acontecer a formação do tubo neural. Vocês podem ver um exemplo dele aqui, ó. Aqui é um corte de lado e esses primeiros aqui são um corte de frente. Então vamos focar nessa ideia. E é importante de guardar isso, de que o tubo neural e, por tabela, o nosso sistema nervoso é todo formado de ectoderme. Que mais que a ectoderme forma no nosso corpo, professor Dudu? A ectoderme forma basicamente o nosso revestimento, né? A pele e o tecido conjuntivo que está por baixo da pele, né? Então, a ectoderme ela vai gerar nosso sistema nervoso, a partir do tubo neural, e os nossos tecidos de revestimento, que para nós é pele e tecido conjuntivo por baixo dela. Outro elemento importante que se forma é, a partir da formação da mesoderme, a gente tem uma separação dela em 3 corpos complexos, né? 2 desses corpos, aqui a gente vai ver em amarelinho, vão formar essa outra cavidade interna do corpo que os cordados têm, né? Eles têm o corpo deles, tem o tubo digestivo passando no meio, e entre, por exemplo, aqui a minha pele e a minha garganta, meu tubo digestivo, eu tenho uma outra cavidade, que para mim, Dudu, ser humano, eu vou ter aqui meus pulmões, né? Vou ter minha traqueia, vou ter mais baixo meu fígado, vou ter meu pâncreas, vou ter todas as nossas coisas, né? Que não fazem parte do tubo digestivo, mas estão ainda dentro do nosso corpo, beleza? Muitos livros chamam essas duas cavidades, que na verdade são uma cavidade só, tá? Aqui a gente está vendo elas cortadas de frente, então parecem duas, mas na verdade é uma só. Vamos chamar esses corpos de... Ui, que letra feia. De somitos, tá? Então esses somitos vão dar origem a essas cavidades, e a partir deles também, que vai se formar musculatura, vai se formar ossos. Praticamente todos os tecidos internos do nosso corpo têm origem mesodérmica, tá? Com exceção, claro, né, do sistema digestivo, que tem origem endodérmica, beleza? A partir dessa divisão que a gente está enxergando aqui da mesoderme, também vai se separar um agrupamento de células, e que no próximo estágio de desenvolvimento embrionário nós vamos enxergar como a notocorda, tá? Lembrando, agora vamos marcar bem isso. Vou até tirar aqui a nossa imagem mesodérmica. Opa, não era para vocês terem visto isso. Lembrando, gente, que todas essas características aqui que eu estou mostrando para vocês, isso a gente já tinha conversado um pouco lá nos equinodermos, mas vamos retomar. Todas essas características, elas estão presentes no estado larval, ou melhor, embrionário, né? Por que é importante a gente destacar isso, né? Eu já falei, inclusive nessa aula já, que muitas das características são perdidas em desenvolvimentos posteriores do embrião, no desenvolvimento embrionário dos cordados. E daí, nossa, não tem cauda pós-anal, tá olhando para uma pessoa, não tem cauda pós-anal, não é um cordado. Não, pessoas são cordados, beleza? Pessoas, seres humanos são cordados. Na fase
embrionário, nós temos sim uma cauda pós-anal, nós temos sim uma metameria muito marcada, nós temos um tubo nervoso dorsal e nós temos uma notocorda. Isso se perde, né? Alguns dos cordados, a gente vai ver, mantêm essas características no indivíduo adulto, mas para a vasta maioria deles isso é perdido, tá? Então, essas são nossas 4 características que são mantidas, que são assim marcantes dos cordados. Existem algumas outras, mas essas são as mais importantes, assim, mais bem marcadas para nós. Vamos agora dar uma analisada nesse pequeno grupo aqui. E quando eu digo pequeno, ele é muito pequeno mesmo, galera. Assim, até em termos de diversidade. A gente popularmente chama eles de protocordados. Proto, né? Vem de primitivos. A gente chama de protocordados porque são elementos, são algumas espécies, eu digo bem algumas mesmo, não chegam a ser 6 espécies de cordados que não tem uma característica muito importante que a maioria dos outros tem. Nós já vamos ver qual que é, né? Os urocordados, gente, são... eu acho que tem tipo 2 espécies de urocordados. São um animal que... vamos lá, como no momento em que ele deriva ali do cordado ancestral, a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai perder essa cauda pós-anal no indivíduo adulto, tá? Por isso que eu estou destacando a importância da larva e do estágio embrionário aqui, né? Porque os urocordados têm um estágio larval que possui sim uma cauda pós-anal, beleza? A mesma coisa, essa mesma perda depois do estágio larval vai acontecer na notocorda. Opa, é notocorda, não natocorda. Na notocorda desses animais, eles também vão perdê-la, né? Isso porque, que diabos é um urocordado, professor Dudu? Um urocordado é esse daqui, né? É um animal que tem uma cara muito parecida com esponjas. Inclusive, durante muitos anos, eles foram confundidos com esponjas, né? Até a gente entender que dentro desses corpinhos aqui tem faringes, tem tecidos, tem sistemas reprodutivos, e isso que nós estamos enxergando aqui são os indivíduos adultos, né? Aqui vocês vão enxergar o estágio larval. Nesse estágio larval, vocês vão ver uma cauda, tá? E na extensão de toda essa cauda, uma notocorda. Essa larva eclode dos ovos desses bichos, nada por aí, encontra um lugar legal para se estabelecer e se fixa, se desenvolve num adulto que é séssil, né? E que não tem, portanto, mais capacidade de mobilidade. Então, vou até colocar aqui para você, adulto séssil. E são os urocordados. Tem gente que chama eles de tunicados também, porque aquela paredezinha, essa paredezinha que vocês enxergam aqui, que é o revestimento externo dele, é um tecido especializado chamado de túnica, que cobre e protege o corpo deles. Outro tipo de protocordado são os cefalocordados, tá? Cefalocordados tem uma ou duas espécies que são desse animalzinho aqui, que é o anfioxo, tá? Que são bichinhos, acho que eles vivem eu tenho quase certeza, eles vivem no Mediterrâneo, vivem no substrato. Eles lembram peixes, assim, muito, como se fossem peixes muito simplificados, tipo, fiz um desenho de um peixe e apaguei quase todas as características, todos os detalhes do peixe, e sobrou só essa coisinha, esse filetezinho aqui, que é o anfioxo. Vocês podem ver como ele é pequenininho, né? Ele é realmente muito pequenininho. Continuo esquecendo que vocês não enxergam o meu mouse. Ele se enterra no substrato, né, geralmente no fundo do mar, e fica filtrando partículas orgânicas no corpo dele. Por que a gente chama ele de cefalocordado? Tá? Basicamente porque eles têm porque a notocorda deles vai até a cabeça, tá? Então, céfalo é a cabeça, e eles são os primeiros cordados. E eu poderia dizer, inclusive, os primeiros deuterostômios, né? Que tem uma cabeça definida, uma região de encefalização bem definida, né?
E é basicamente isso, são animais muito simples e é neles onde a gente começa a enxergar mais marcadamente a metameria, né? Esses bichos são chamados de anfioxus, aliás. Mas eles só existem em pouquíssimos lugares do mundo e tudo mais, e a gente não vai dar enormes destaques para eles, tá? Agora, a gente vai chegar num outro grupo de cordados, né? Notem que eu não estou falando vertebrados, já vamos entender por que a gente não está falando vertebrados. Esse grupo de cordados vai ter algumas características bastante importantes. A primeira delas é a presença de um encéfalo, tá? O que é um encéfalo, gente? A gente geralmente quando fala de encéfalo pensa em cérebro, né? Mas na verdade não. Encéfalo é uma massa neural, uma massa de sistema nervoso, localizada na região que a gente poderia chamar de cabeça, que vai estar concentrado as principais funções neurais, né, de processamento, né, de percepção sensorial, de regulação do corpo, de envio de comandos de movimento, né? Então, não é um cérebro, tá? Cérebro é uma coisa exclusiva de alguns outros grupos muito mais derivados que a gente está olhando, mas é, digamos assim, a versão ultra mega simples de um cérebro, tá? Aqui vai concentrar a maior parte do sistema nervoso. O resto do sistema nervoso no corpo é para execução de comando e para percepção sensorial. Todo o processamento está aqui, né? A gente não pensa com os nervos dos dedos, a gente não pensa com os nervos dos pés, a gente pensa com a cabeça, beleza? Outra característica importante e talvez a mais definidora desse grupo, que eu vou chamar de craniados, é, adivinhem só, a presença de um crânio, isso aí. O crânio, ele significa uma caixa, né, de material rígido. Eu não estou falando ósseo, porque os primeiros craniados eles não têm ossos, eles têm um esqueleto cartilaginoso que recobre, protege e dá forma ao encéfalo, né? Para nós é a nossa cabeça, que no caso dos seres humanos é feita de ossos, né? O crânio, nossa caveira, ela é rígida, é feita de calcário, né? Aliás, a base de calcário, não é feita de calcário. Então essas daqui são as principais características desses cordados mais derivados, tá? Por que eu estou falando dos protocordados? Porque às vezes cai na URGS. Eu acho que vai cair esse ano? Não. Já caiu 3 anos atrás. É o tipo de questão que cai, sei lá, uma vez a cada 10 anos. Mas se cair protocordados, vocês estão sabendo, tá? A gente tem que lembrar principalmente daquelas primeiras características dos cordados. Isso é o que os protocordados têm. O resto, cabeça, encéfalo, inclusive esqueleto, a gente vai ver só a seguir, beleza? Agora a gente chegou nos craniados. E eu ainda não falei, a não ser alguns exemplos muito por cima, não falei para vocês que animais são esses outros cordados, né? Mas nós vamos ver isso agora. Abri aqui para vocês um belo cladograma dos seres craniados, beleza? O que está acontecendo aqui? Tá, tudo certo. Não era esse quadro, é esse quadro aqui, beleza. Esses aqui, gente, vão ser os nossos cefalocordados craniados, tá? Todos esses animais que vocês estão vendo aqui possuem crânio. E a gente ainda não está falando de vertebrados, percebam isso. Por quê? Existem esses dois grupos aqui, que muitas vezes são de maneira errada dadas como o mesmo grupo, mas eles surgiram em momentos diferentes, que são grupos que hoje têm uma única espécie, cada um deles vivo, né? São uns bichos bem feião, mas que são animais bastante representativos de uma característica que já não existe mais, né? Vamos começar então. O nosso craniado ancestral significa ter crânio. Esse primeiro grupo derivado dos craniados, que são os peixes bruxa, eles vão basicamente ter isso, ter um crânio. Esse crânio, e é importante destacar isso, ele vai ser ausente, isso é uma característica
uma característica comum para tanto as lampreias quanto os peixes-bruxa. Meu Deus, não consigo... Ah, bugou minha canetinha aqui. Que é a ausência de mandíbula, gente. O que é a mandíbula? Mandíbula é essa parte articulada do crânio, no caso a parte de baixo da nossa boca, que tem movimento e para nós serve basicamente para mastigar e para falar, né? O que significa ausência de mandíbula? A ausência de mandíbula significa que esses animais não conseguem morder, não conseguem agarrar coisas com a sua boca. Eles têm boca, eles têm uma abertura por onde eles se alimentam, sendo essa a principal função, né, da boca, mas eles não conseguem segurar a sua presa. Vocês tentem imaginar comer um sanduíche sem conseguir mover a parte de baixo da tua boca. Como é que tu faz isso? Tu não consegue cortar o sanduíche, tu não consegue morder ele, tu não consegue mastigar, tu não consegue nem segurar ele. Imaginem como é que é para esses animais que não têm, e eles muito menos têm mãos, né? Como é que é caçar para esses animais, não tendo uma articulação na sua boca para conseguir agarrar sua presa? É bastante difícil, né? Tanto que os que sobreviveram são principalmente parasitas. Eles têm uma ventosa na boca, se seguram com dentes, principalmente peixes e outros animais aquáticos. Esses seres são exclusivamente aquáticos, e sugam o sangue das suas presas. São essas as espécies que sobreviveram, né, que existem ainda hoje, dos peixes-bruxas e das lampreias. Por que as lampreias estão num grupo diferente dos peixes-bruxas? Eu esqueci de botar fotos, mas a ideia aqui não é a gente visualizar. A gente vai visualizar a especificidade de todos esses grupos na próxima aula, beleza? Aqui a gente está tentando ter um panorama geral do caminho evolutivo. Porque as lampreias a gente pode começar a chamar de vertebrados, só a partir daqui. No caso, as lampreias vão ser os primeiros animais que têm vértebras, só que as vértebras delas são cartilaginosas, não são feitas de ossos ainda, tá? Cartilagem, para quem não sabe, é esse mesmo material, por exemplo, das nossas orelhas, né? É um material rígido que mantém a sua própria forma, mas não é duro, né? Ele consegue se dobrar, inclusive dá para quebrar a cartilagem, é horrível. Nunca quebrem sua cartilagem, porque dói pra caramba. Então esses animais não só vão ter vértebras, como vão ter uma espécie de esqueleto já, né? Todo cartilaginoso, não sem a deposição de calcário, que é o que confere a dureza para os ossos, né? Então eles têm algo parecido com um esqueleto, só que ele não é feito de osso, tá? É por causa disso que a gente não usa evolutivamente a expressão vertebrados para definir esse grupo. Porque vocês vão ver, tem um monte de outros cordados que não fazem parte daqueles outros grupos que a gente estava estudando nas últimas aulas, que eles ainda não são vertebrados, não dá para chamar de vertebrados, tá? Então, as lampreias ainda vão ter essa característica de terem um crânio, mas não terem mandíbulas. Outra coisa importante de marcar desses grupos é que eles têm só, tanto as lampreias quanto os peixes-bruxas, né? Eles têm nadadeiras, são animais marinhos, né, com uma cara meio de enguia. Eles têm nadadeiras ímpares. Espero que vocês não estejam ouvindo o meu cachorro de novo. O que quer dizer uma nadadeira ímpar, gente? Perdão. Nadadeira ímpar é porque ele não tem tipo uma duplinha de nadadeiras, né? Esses animais têm uma nadadeira dorsal, uma nadadeira ventral e uma nadadeira caudal. Eles não têm aquelas duplinhas, por isso que eu digo que é ímpar, né? E isso já é uma característica muito marcada dos próximos animais, que vão ser o próximo grupo de cordados, né? Lembrando, como é que funciona o cladograma, né? Aqui eu tenho um ancestral comum, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo, beleza? Então, a partir depois do ancestral em comum das lampreias dos outros cordados, a gente vai ter o desenvolvimento de uma estrutura muito importante, que vão ser as mandíbulas. Primeira delas, né? A coisa mais marcada que tem nesse momento evolutivo. Mandíbulas, gente, te permitem mastigar, te permitem agarrar tua presa, te permitem cortar tua comida, seja tu tá tentando comer um pedaço de alga ou
algum outro animal que tu acabou de matar, elas aumentam e muito a capacidade de alimentação desses animais, né? Então a partir daqui a gente tem um estouro gigante de diversidade, tanto que dos cordados, os peixes, os diversos grupos que conformam os peixes, é o grupo que tem o maior número de espécies, e as lamprés, os peixes bruxas, são os que menos têm espécies, né? Os animais que não têm boca, não conseguem... os hábitos alimentares deles são muito limitados, né? Então aqui a gente surgem as mandíbulas, que inclusive em momentos mais adiante começam a adquirir outras funções, né? Nós, por exemplo, temos uma função da fala, né, na nossa mandíbula. Não serve só para se alimentar. Junto com as mandíbulas vão surgir as cinturas. Olha só que engraçado. Cintura é uma característica. O que é uma cintura, gente? A nossa cintura, eu não vou me levantar para mostrar minha cintura para vocês, mas a nossa cintura é o ponto onde ali o nosso tronco, né, a nossa barriga, abdômen, ventre, se encontra com as nossas pernas, né? Na cintura, a gente tem um ossão, né, que é a bacia, que é onde a gente encaixa a nossa coluna por cima e as nossas pernas por baixo. Essa é a função da cintura, né? Ela é um ponto de articulação com a coluna, que é o eixo principal do corpo do animal, com dois apêndices, né? No nosso caso, a gente chama de cintura só a nossa cintura pélvica, que a bacia também é chamada de pelvis, né? A gente chama só isso de cintura, mas a gente tem outra cintura também, que é a cintura escapular, que é a cintura dos ombros, né? Esses ossões que eu sempre me criei chamando de paleta, as paletas aqui atrás dos ombros, são as escápulas. Então a cintura formada nas escápulas é a cintura escapular. E nós, seres humanos, temos mais dois apêndices articulados nessa cintura. Então são duas cinturas, né? A pélvica e a escapular. Vou escrevendo isso aqui para vocês, inclusive. A cintura pélvica geralmente vai ser a cintura anterior, né? No caso, para nós ela é de baixo, mas para quadrúpedes ela vai ser a de trás. Por exemplo, meu cachorro que não para de latir é a bunda dele. A nossa cintura também é a nossa bunda, né? Então, tudo bem. E a cintura escapular. Beleza? Claro, os peixes não vão ter essas cinturas... não vão ter nessas cinturas braços e pernas. Eles vão ter, ao invés disso... Deixa eu puxar uma flechinha para cá, porque espaço vai ser importante. Eles vão ter, ao invés disso, nadadeiras pares, né? Lembrando, gente, que eu não estou mostrando fotos aqui, porque as especificidades de cada grupo, daí nós vamos olhar com muita calma e tal na próxima aula. Aqui nós estamos vendo um panorama geral de evolução, beleza? As nadadeiras dos peixes agora vão ser nadadeiras pares, né? E qual que é o grande lance de tu ter essas cinturas, de tu ter pares de membros organizados, né? Primeiro, isso aqui são estruturas adaptadas para mobilidade, tá? Se antes eu tinha uma nadadeirazinha nas minhas costas, que mais ou menos me ajudava a ficar reto na água quando eu queria ficar reto, agora eu tenho uma nas costas, eu tenho duas na frente, que geralmente são um pouquinho mais ventrais, tenho duas atrás, que costumam ser um pouco mais ventrais também, e inclusive uma nadadeira caudal, que é uma nadadeira ímpar que já tinha nos peixes bruxos e nas lampreias. A nadadeira caudal dos peixes fica muito mais desenvolvida, então a propulsão deles na água é muito maior. Quem já viu peixe em aquário, ou na vida real aí mesmo, né, em mar, em lago e tal, sabe que peixe, a hora que quer, nada muito rápido, tu nem vê direito, né? Essas duplas de nadadeiras permitem que o bicho consiga ir para cima, ir para baixo, ir para os lados, fazer movimentos complexos, rodopiada, parafuso, tudo isso. Então eu adquiro uma capacidade de mobilidade de manobra no ambiente onde eu tô, que é assim de uma ordem muito gigantesca. São animais que têm muito mais mobilidade do que os seus ancestrais, né? Então essa é a importância das cinturas, tá? Os peixes cartilaginosos vão ser basicamente tubarões e arraias, mas nós não estamos vendo especificidades aqui. A gente está vendo as sinapomorfias que definem os grupos, beleza? A diferença importante entre esse grupo de peixes e esse daqui, que na verdade são 3 grupos, né? Mas para fins de vestibular a gente agrupa todos eles em peixe ósseo,
é a presença de uma bexiga natatória. Quem já entrou em água, assim, sei lá, piscina, lago, arroio e tal, com boia, vai entender do que eu tô falando. A boia é um volume, eu digo aquelas boias de criança, sabe, que a gente enche, bota nos bracinhos, assim, pra entrar na piscina, a criança não se afogar. A boia é basicamente um volumezão de ar dentro de um container que, com esse volume, dá flutuabilidade para um ser, né? Essa flutuabilidade, quanto maior ela for, menos tu vai afundar, e quanto menor ela for, mais tu vai afundar, né? Boia cheia te segura acima d'água. Boia vazia, tu tá debaixo d'água. Por que eu estou dizendo isso? Porque para os animais, essa diferença de volume, isso é muito importante de vocês observarem quando forem estudar empuxo na aula de física, essa diferença de volume vai definir quão livremente o animal consegue se deslocar para cima e para baixo na coluna d'água, né? Os peixes cartilaginosos, eles são peixes completamente que não têm essa característica de bexiga natatória, então eles têm uma certa dificuldade de ir para águas menos profundas e águas mais profundas. A bexiga natatória, ela é um balão dentro do peixe para o qual ele consegue bombear ar. Lembrando, ele não respira ar, ele tira esse ar, né? Ele destila esse ar que está difuso, que está diluído na água. Isso vocês podem ir para a aula de química também, né? Gases se diluem dentro de líquidos também, tanto que oxigênio é diluído na água e esses seres todos respiram oxigênio, só que não oxigênio no ar, oxigênio diluído na água do mar, tá? Essa bexiga natatória, então, é um balão dentro do corpo deles, que eles podem inflar ou desinflar para boiarem mais ou boiarem menos, né? Ficarem menos fundos ou mais fundos. Coisas importantíssimas dessa bexiga natatória para a gente ver. Por que eu fechei? Ah, não, tá aqui. Primeiro, essa bexiga natatória, ela é derivada, ela é um anexo, né, do tubo digestivo, tá? Então a origem embrionária dela é lá na endoderme, né? Ela forma o tubo digestivo e posteriormente nesses animais, nesses peixes, se derivou um saco, né, um balão que é essa bexiga natatória. Então ela é derivada do tubo digestivo e em muitos animais, inclusive já alguns desses peixes, tem um grupo de peixes que a gente chama de peixes pulmonados, essa bexiga se deriva em um pulmão. O que é um pulmão? Pulmão, gente, é uma adaptação, isso nós vamos ver lá em corpo humano, em fisiologia animal com um pouquinho mais de calma, mas é uma adaptação para respiração, né? A gente só consegue fazer trocas gasosas em meio líquido, tá? A gente só consegue, tipo, pegar o oxigênio de fora do nosso corpo, botar para dentro do corpo e nisso deixar o gás carbônico de dentro do corpo para fora do corpo junto com água. A gente depende disso. Ah, mas é isso, a gente está respirando, nós estamos fora d'água. Exatamente, a gente está fora d'água. Mas as nossas células que conseguem fazer essa troca gasosa, elas estão em meio aquoso dentro do nosso corpo. A gente traz essa troca gasosa para dentro do corpo. Isso que é um pulmão. É um espaço, uma cavidade interna no corpo que tem ali células adaptadas para fazer a troca gasosa dentro do corpo. Isso possibilita que a gente não precise mais necessariamente estar debaixo d'água para respirar. A gente consegue agora respirar ar, né? Então, alguns peixes têm um pulmão e eles usam esse pulmão não para virar seres terrestres, mas para conseguir, por exemplo, sobreviver em rios que secam durante anos e continuar respirando, estando enterrado na lama, por exemplo. Existem várias espécies desse peixe no nordeste do Brasil, muitas ali na África subsaariana, que tem muito essa característica de rios sazonais, né? Que em algumas épocas estão cheios d'água e em outras épocas estão secos. Então, essa bexiga natatória, ela evolutivamente é o que dá origem, por exemplo, aos nossos pulmões. Mas, Sora, quer dizer que pulmão e, portanto, meu sistema respiratório é derivado do sistema digestivo? É. Tu quer uma comprovação disso, uma evidência científica? Lembra daquela vez que você estava tomando água e foi dar uma risada e te engasgou? Saiu água pelo nariz, assim, aquela coisa super constrangedora, mega escandaloso. Ah, me afoguei aqui bebendo água fora d'água. Ou então quando tu tá comendo, isso acontecia comigo direto quando eu era pequeno, que eu comia arroz com ovo de colher,
Aí às vezes entrava um arrozinho no tubinho errado, minha mãe falava isso, e eu começava a espirrar e saía arroz pelo meu nariz. O que que é isso? Isso é que o teu sistema digestivo e o teu sistema respiratório, eles estão ligados no mesmo tubo, né? Tanto que a gente consegue comer com a boca e respirar pela boca. Tanto que quando a gente respira pelo nariz, a gente sente na mesma garganta por onde a gente sente a água descendo e a comida descendo, o ar descendo. E às vezes esses tubinhos dão um problema ali, né? Opa, entrou ar onde era para entrar comida, entrou comida onde era para entrar ar, e o nosso corpo reage a isso, porque não dá para entrar arroz dentro dos pulmões, violentamente, e a gente faz esse escândalo aí de sair o arroz com ovo pelo nariz e tudo mais, super feio, não desejo para ninguém, tá? Então isso aqui é a bexiga natatória. Até agora, vocês devem estar percebendo, eu estou falando de animais exclusivamente aquáticos, tá? Opa! Esses animais, salvo assim raríssimas exceções, que na verdade ainda são aquáticas, mas conseguem meio que pular para fora d'água e tudo mais, vai seguir, os cordados vão seguir o mesmo caminho evolutivo dos invertebrados que a gente viu antes, né? Um caminho de uma sucessiva construção de independência do ambiente aquático, né? Para eu ser independente do ambiente aquático, primeiro eu tenho que não ter que obrigatoriamente respirar água, eu tenho que ter pulmões, como a gente acabou de colocar ali. Eu acho que eu aponto pro pulmão fazendo assim. Eu estou espelhado, então é assim na real. Mas enfim, pulmões. Eu tenho que ter um corpo com uma estrutura corporal que sustente não ter a força de empuxo da água, portanto que aguente a gravidade. Para isso tem que ter esqueleto, nós já temos aqui, né, um esqueleto rígido que dá sustentação. Eu tenho que ter um revestimento que também sobreviva a não estar permanentemente úmido, que sobreviva à luz solar, que não só seca o corpo e tira a água do corpo, mas também tem a radiação, né, que queima, que mata, que é um veneno, radiação solar. Quem duvida de mim, vai no verão ficar uma horinha debaixo do sol do meio-dia. Vocês vão ver que vocês vão se queimar, porque o negócio é ruim, né? Isso que vocês são adaptados para viverem abaixo do sol. E eu tenho que ter um sistema reprodutivo, um processo reprodutivo, e isso é o mais marcado para os cordados, vamos ter que prestar muita atenção nisso a partir da próxima aula, tá? Que também não dependa da água, beleza? Então, eu tenho quase todas essas características já agrupadas nos anfíbios, que é para onde a gente vai ir agora. A principal diferença dos anfíbios para os peixes, a principal sinapomorfia, é que agora não tem mais 4 nadadeiras. Naquelas minhas 2 cinturas, eu desenvolvi 4 patas. E todos esses outros grupos vão ter essas 4 patas. Tanto que um nome que a gente dá para esse macro grupo, que envolve anfíbios, répteis, aves e mamíferos, é os tetrápodos. Tetra é 4, né? Podos, patas. Animais de 4 patas. Anfíbios, gente, são salamandras, cobras cegas e principalmente sapos, pererecas e rãs, tá? São os primeiros animais que a gente vai ter uma certa independência do meio aquático, então são os primeiros bichos que são terrestres. Só que anfíbios, né, eles são anfi duplo, bio, vida, vida dupla, tá? Eles não têm total independência da vida terrestre ainda, por várias razões, vamos ver isso melhor na próxima aula, mas principalmente por conta dos seus ovos, vou escrever aqui por cima, ó, dos seus ovos desprotegidos, tá? O ovo do sapo, o ovo da rã, é uma bolinha de gosma. Se aquela bolinha de gosma seca, se ela pega sol, se ela está fora d'água, o embrião que está dentro desse ovo morre, tá? E isso já nos faz pular para a nossa próxima sinapomorfia, né, que é a diferença de répteis, aves e mamíferos para o resto dos anfíbios, dos outros animais, que é o que a gente vai chamar de anexos embrionários, tá? Esses anexos embrionários, nós vamos ver com detalhes na hora de falar de répteis, eles vão basicamente poder conformar uma coisa que a gente chama de ovo amniótico, tá? Quem aí já ouviu falar de fluido amniótico, que é a água de dentro da barriga das mulheres, né? Quando a água estoura, a bolsa estoura, sai o fluido amniótico, né? O ovo amniótico
é basicamente o ovinho com casca. Só que o ovo com casca não é só a casca, né? Ele tem vários outros anexos embrionários, ele tem um embrião dentro dele e ele tem outras coisas, outros penduricalhos nesse embrião, que são anexos embrionários, que possibilitam que esse embrião consiga sobreviver durante bastante tempo dentro daquele ovo. Inclusive, esse ovo protege, por exemplo, o embrião do ressecamento da luz solar. Então, a partir de répteis e aves, que são animais que botam ovos, e existem mamíferos que botam ovos também, eu já tenho uma independência do ambiente aquático que é enorme, né? Esses bichos aqui vivem no deserto, esses bichos vivem onde a água congela, vivem em qualquer lugar, vivem também na água. Mas eles podem ir muito para o ambiente terrestre, porque eles não precisam botar os seus ovos numa poça d'água, num lago, né? Esses ovos conseguem sobreviver numa duna no deserto. Então, aqui, meu caminho, meu salto de dependência da água aumentou e foi muito mesmo, tá? Isso é uma das razões por que os répteis também, e as aves, os mamíferos, são tão diversos. Nos mamíferos, a gente perde a capacidade de botar ovos. A gente adquire um outro hábito, que eu vou até botar aqui já, ó, que é a viviparidade. A gente não bota ovos, né? E existem muito poucos seres que não são ovíparos, que botam ovos. A gente cria, no caso não nós homens, né? Mas as mulheres da nossa espécie, do grupo dos mamíferos, criam os seus filhotes, desenvolvem os seus filhotes dentro dos seus úteros, né? Dentro dos seus corpos, onde eles ficam protegidos e terminam o seu desenvolvimento antes de nascerem, né? Outra característica importante dos mamíferos em relação a répteis e aves é a presença de pelos e principalmente a presença de glândulas. Não que nenhum desses outros animais tenha glândula, gente. Inclusive, répteis e aves possuem glândulas, anfíbios também. Só que a gente tem glândulas superficiais, né? Com um grande destaque para glândulas mamárias, que são o que dão o nome para o nosso grupo, que são as glândulas que secretam leite, que alimentam os nossos filhotes, e assim a gente garante que nossos filhotes são super bem alimentados, né? As mães produzem no seu corpo o alimento ideal para sua prole. A gente tem pelos, né? Que no caso, nós seres humanos perdemos esses pelos, mas eles servem principalmente para segurar a temperatura, nos proteger, enfim, de sujeira, de arranhões, de frio e tudo mais, até de calor, inclusive. E a gente tem essas glândulas sudoríparas, que secretam suor, e glândulas sebosas, que secretam, né, sebo, para vocês, adolescentes, que eu imagino que são a maior parte das pessoas que estão olhando essa aula, né? Mas tudo bem, todo mundo tem a pele oleosa, adolescentes principalmente, né? Mas muitas pessoas têm também no nosso cabelo. Eu sou uma pessoa que tem um cabelo muito seboso, eu tenho muita glândula sebosa no meu couro cabeludo. Mas enfim, são características gerais dos mamíferos, né? Os mamíferos também desenvolvem uma característica deles, que é a homeotermia, que é a capacidade de manter a temperatura do próprio corpo, tá? A gente aí, seres humanos, tem mais ou menos 36 graus de temperatura corporal. Mais do que isso, a gente já está aproximando da febre, né? Menos do que isso, a gente provavelmente está morrendo. Mas é basicamente todos esses bichos que nós vimos até agora, a temperatura do corpo deles é a temperatura do ambiente, né? Tanto que vem ali dos répteis, aquele ditado popular, dá uma lagarteada que quer se atirar no sol. Esses animais se jogam no sol e ficam parados durante muito tempo no sol, justamente para poder esquentar o seu corpo, né? Eles geralmente fazem isso depois de comer, porque comer exige uma atividade metabólica, a digestão exige uma atividade metabólica que acontece mais rápido quando em temperaturas mais altas. Então os répteis, eles comem, vão para o sol para fazer a sua digestão de maneira mais rápida, né? Enquanto que nós estamos sempre a 36 graus. As aves, gente, elas também têm essa característica, tá? Só que essa característica, a homeotermia, ela surge em dois momentos evolutivos nesses dois grupos de maneira independente. Nós não somos descendentes de ancestrais em comum diretos das aves, né? Elas são muito mais aparentadas dos répteis do que de nós, mas esses dois grupos aconteceram de maneiras independentes, né?
adquirirem essa adaptação. Aves também, portanto, têm a sua homeotermia. O que isso quer dizer para esses grupos? Quer dizer que a gente realmente pode ir para qualquer lugar, né? Vocês não vão encontrar répteis e anfíbios no Polo Norte e Polo Sul, mas vocês vão encontrar baleias, vocês vão encontrar ursos polares, vão encontrar pinguins, né? Vão encontrar basicamente aves e mamíferos, que são os animais que conseguem viver em qualquer ambiente, porque eles não dependem da temperatura do ambiente para ter o seu corpo em determinada temperatura. Lembrando que a temperatura do nosso corpo, ela serve para que todos os processos bioquímicos e biológicos aconteçam de maneira controlada, né? Pô, eu estou sempre a 36 graus, quer dizer que as condições para essas reações químicas infinitas que acontecem no meu corpo, elas são sempre as mesmas, né? Agora, se de dia eu tô a 10, de noite eu tô a 10 graus, de meio-dia eu tô a 30 graus, no finalzinho da tarde eu já tô a uns 20, no início da manhã eu tô esquentando para 15, pô, isso é uma desregulação muito grande do teu sistema bioquímico, né? Então esses animais acabam tendo metabolismos menos eficientes, acabam tendo um aproveitamento da sua energia menor. Claro, isso tem um custo. Custa muita energia manter um corpo quente permanentemente. Então a gente tem que consumir uma quantidade de comida muito maior do que répteis precisam, por exemplo, né? Uma jiboia aí come 3 ratos e fica 2 semanas sem comer. Eu, se como 3 ratos de manhã, preciso pelo menos comer mais uns 3 no almoço. Tenho que lanchar pelo menos mais um rato e a minha janta eu vou estar morrendo de fome e comer mais uns 4 ratos ainda, né? Então, isso tudo é muito importante. Eu não vou falar agora com detalhes, gente, pra gente encerrando essa aula. Não vou falar com detalhes dos répteis, das aves, e tem vários outros detalhes que eu quero dar dos mamíferos ainda, porque a nossa ideia aqui é dar um panorama evolutivo geral, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque para a zoologia nós vamos ter que estudar focado em duas linhas de pensamento, tá? Em duas lógicas, assim. A primeira delas é isso que a gente está trabalhando nessa aula que está se encerrando agora, que eu chamo de trajetória evolutiva, tá? A URGS, ela tem historicamente cobrado cada vez menos questões de zoologia, né? Que no ano passado ela cobrou tipo 1,5 questão, inclusive. Ano passado não, né? No último vestibular. E geralmente essas questões elas vão apresentar para vocês vários grupos de animais, né? Não vai falar, responda essa questão sobre aves, ou responda essa questão sobre estrelas do mar. Não, ela vai perguntar características gerais, né? Que são principalmente essas sinapomorfias evolutivas que a gente está vendo aqui. Ela vai comparar, por exemplo, ela vai dar muito cladograma, tá? Vai comparar, sei lá, ave com anfíbio, que características que um desenvolveu que o outro ainda não desenvolveu, aliás, que o outro não desenvolveu. E isso eu gosto de chamar de trajetória evolutiva, né? É um dos conteúdos, por assim dizer, que o vestibular cobra bastante. A outra coisa que cai, e isso tem caído cada vez menos, mas ainda cai, meu Deus, que número 2 feio, é o que eu vou chamar de especificidades do grupo, tá? A nossa próxima aula vai ser basicamente disso. A gente vai pegar cada um desses grupos de craniados, né, que a gente viu aqui, de cordados com crânio que a gente viu aqui, e nós vamos trabalhar 1 ou 2 especificidades, não são muitas coisas, tá? É bem marcado assim quais que a URGS gosta mais, eu vou passar isso para vocês, mas são especificidades que estão só ali, né? A gente falou isso nos invertebrados já, mas aqui vai ter muito mais. Por exemplo, especificidades de aves, tem penas, né? Especificidades de répteis, tem escamas. Especificidades de mamíferos, tem pelos. Especificidades de anfíbios, tem aquela vida que passa por uma metamorfose, né? O sapo começa como girino e termina como sapo. Isso são exemplos de especificidades. O que são exemplos de trajetória evolutiva, Dudu? É isso aqui tudo que a gente viu agora, só que com um cladograma por baixo, né? Em que momento que surge a bexiga natatória, em que momento que surgem as mandíbulas, qual é a importância das mandíbulas, tá? Isso tudo nós vimos aqui hoje. Então, aqui nessa nossa primeira aula, nós trabalhamos esse primeiro ponto e na próxima aula nós iremos trabalhar este segundo ponto, beleza? E com isso nós vamos encerrar a zoologia, logo depois quando a gente terminar tudo isso daqui. Abraço para vocês. Vamos continuar em isolamento social, vamos continuar se cuidando, vamos continuar
tentando sair o menos possível, lavando as mãos e tudo mais. Beleza, gente? Um abraço para vocês.